Na calada da madrugada, o mundo acordou com uma nova e perigosa escalada no Oriente Médio. Por volta das 3h40, horário local, forças norte-americanas lançaram uma série de ataques aéreos contra alvos estratégicos em território iraniano. Fontes iniciais indicam que as ofensivas tiveram como objetivo instalações militares ligadas à Guarda Revolucionária, centros de armazenamento de mísseis balísticos e, segundo rumores, ainda não confirmados oficialmente, uma base subterrânea em Isfahan. Explosões puderam ser vistas a quilômetros de distância. O som dos caças rompendo a barreira do som foi seguido por alertas em diversas cidades iranianas. Sirenes de emergência foram acionadas em Teherã, enquanto as redes sociais mostravam uma população assustada e confusa diante do que muitos estão chamando de o ataque mais direto dos Estados Unidos ao Irã desde a eliminação do general Qassem Soleimani em 2020. O Pentágono ainda não divulgou um pronunciamento formal completo, mas fontes ligadas ao Departamento de Defesa confirmaram que a operação foi cirúrgica e limitada, com o objetivo de neutralizar ameaças iminentes contra interesses norte-americanos na região. A resposta iraniana, no entanto, foi imediata. Pouco mais de uma hora após os ataques, mísseis foram lançados contra bases militares no norte do Iraque, numa retaliação direta que reacende um temor antigo: a possibilidade de um confronto aberto entre duas das potências mais explosivas do cenário internacional. Especialistas alertam: não se trata mais de provocações ou operações isoladas. Há indícios claros de que estamos diante do início de uma escalada militar real entre os Estados Unidos e o Irã, com consequências imprevisíveis não apenas para o Oriente Médio, mas para o equilíbrio geopolítico mundial. E enquanto líderes mundiais pedem calma e negociação, nos bastidores as máquinas de guerra seguem em movimento. Aprofunda-se o medo de que esse conflito se conecte a algo maior. Muitos estudiosos bíblicos e analistas de profecias têm olhado para os eventos recentes com apreensão. Será este o prelúdio da guerra de Gog e Magog? Estariam as alianças antigas ressurgindo por trás de movimentos militares modernos? O Irã, Pérsia nos tempos bíblicos, está diretamente citado na profecia de Ezequiel 38, como parte de uma coligação contra Israel. E os Estados Unidos, ainda que ausentes do texto bíblico, desempenham um papel decisivo nos bastidores dessas movimentações. A pergunta agora não é se haverá resposta. A pergunta é quando e como ela virá. A tensão aumentou. A guerra de palavras virou ação. E o mundo, mais uma vez, segura a respiração diante do abismo da guerra. Desde os tempos mais antigos, profetas anunciaram um confronto devastador. Uma guerra que não seria apenas política ou territorial, mas espiritual. Um evento tão grandioso e destrutivo que marcaria o fim de uma era e o começo de outra. Hoje, você vai conhecer uma das mais enigmáticas e temidas profecias da Bíblia: a profecia da guerra de Gog e Magog. Essa guerra aparece em dois momentos distintos nas Escrituras. No Antigo Testamento, nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. E no Novo Testamento, no capítulo 20 do Apocalipse. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 28, 9. Em Ezequiel, Gog é descrito como um líder vindo da terra de Magog, que reúne uma coligação de nações contra Israel. Ele lidera um ataque massivo, repentino e ousado. Mas algo acontece. Deus intervém diretamente e o resultado é um desastre sobrenatural. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal.
Mas quem são Gog e Magog? E mais importante, quando essa guerra vai acontecer? Muitos estudiosos identificam Magog como uma referência à região ao norte de Israel, geralmente associada à antiga Rússia ou aos povos citas. Gog, por sua vez, não é uma nação, mas um personagem, um comandante, um líder, talvez político ou militar, que surgirá nos tempos finais. A profecia de Ezequiel menciona uma aliança poderosa. Nomes antigos como Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarma. Quando traduzidos para o mundo moderno, esses nomes apontam para países como Irã, Sudão, Líbia, Turquia, Rússia e outras nações do entorno. Inimigos históricos e contemporâneos de Israel. O que impressiona é que essas alianças, mencionadas há quase 3.000 anos, estão se formando agora. Hoje, diante dos nossos olhos. Rússia e Irã se aproximam. Turquia se reposiciona. Grupos armados se fortalecem. O Oriente Médio permanece em constante tensão. E Israel, como sempre, está no centro do mapa e das profecias. Segundo a visão de Ezequiel, Gog lançará um ataque fulminante contra Israel. Mas nesse momento, Deus se manifesta. Um terremoto atinge a terra. As tropas inimigas se confundem e se voltam umas contra as outras. Pragas caem do céu. Fogo e enxofre incendeiam os exércitos invasores. O resultado é o caos total. A destruição será tão grande que os corpos dos mortos levarão 7 meses para serem enterrados. 7 meses. É o tempo necessário para limpar a terra da impureza causada por essa invasão. É o tempo da purificação. Mas essa guerra já começou? Teólogos divergem. Alguns acreditam que a guerra de Gog e Magog ocorrerá antes do período conhecido como Grande Tribulação. Outros dizem que ela virá depois do milênio, como está escrito no Apocalipse. E há quem acredite que se trata de 2 guerras distintas, com nomes simbólicos, mas com significados diferentes. Enquanto o debate continua, o mundo segue se preparando para um conflito que parece inevitável. Armas novas são desenvolvidas. Inteligência artificial é treinada para fins militares. Nações reforçam suas alianças. E o mundo espiritual se agita. Nos círculos místicos do judaísmo, especialmente na Cabala, Gog e Magog não são apenas figuras humanas. São arquétipos do caos. Entidades espirituais que representam o desequilíbrio e o colapso da ordem divina. O Zohar, livro central da tradição esotérica judaica, descreve Gog como o rei das trevas do norte. Um símbolo do mal organizado. Teorias conspiratórias acrescentam camadas de suspense à história. Falam de sociedades secretas que aguardam esse confronto final. Apontam planos para reerguer o Templo de Jerusalém como parte de um cenário profético. E até sugerem que a inteligência artificial pode se tornar uma ferramenta para o surgimento do anticristo. Talvez essa guerra não aconteça apenas com tanques e mísseis. Talvez ela já esteja acontecendo. Nos sistemas de informação, na cultura, na espiritualidade, no coração de cada um. Mas, segundo as Escrituras, quando Gog for derrotado, algo extraordinário acontecerá. Israel será purificado. O nome de Deus será conhecido entre todas as nações. E a humanidade entrará em um novo tempo. Um tempo de restauração e luz. A profecia não fala apenas de destruição. Fala de esperança, fala de redenção, mas até lá, teremos que enfrentar as trevas. A guerra de Gog e Magog é mais do que um evento futuro. Ela é um símbolo do conflito eterno entre a ordem e o caos, entre a rebelião e a justiça, entre o homem e Deus. Você pode acreditar ou não, pode achar tudo isso uma alegoria, mas não dá para ignorar os sinais. Eles estão em todos os lugares. A pergunta que fica é: você está preparado?
Se esse conteúdo te impactou, escreva nos comentários. Você acredita que a guerra de Gog e Magog já começou? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino. Porque no próximo vídeo, vamos falar sobre os segredos do Anticristo escondidos nos manuscritos do Mar Morto. Até lá, e fique atento. Porque o fim dos tempos pode não ser o fim, mas apenas o começo de algo muito maior.